Olá, meus amores do sexto ano, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como combinado, eu vou dar a continuidade daquele nosso capítulo Operações com Frações. A gente viu adição, subtração, multiplicação e divisão e hoje a gente encerra esse capítulo com potenciação, radiciação e expressões numéricas envolvendo as frações, ok? Vamos lá para o nosso conteúdo. Então aqui nós temos, potenciação de frações. Como é que eu resolvo a questão da potência envolvendo frações? A gente já viu a potência com os números naturais, ok? Então, não vai ser diferente da fração. A gente vai utilizar as mesmas propriedades, o mesmo método de desenvolvimento ou de resolver essa potência com fração, da mesma forma que a gente viu lá com os números naturais, ok? Então, aqui, potenciação de fração. O livro de vocês traz... Como podemos elevar a fração 1/2 ao cubo? Primeiro eu tenho que lembrar o quê? Que ao cubo, esse nomezinho cubo representa o quê? O expoente 3, o númerozinho 3. Então ele pergunta, como podemos elevar a fração 1/2 ao cubo, ou seja, 1/2 elevado a 3. Aí ele fala, elevar a fração 1/2 à terceira potência, ou ao cubo, é multiplicá-la 3 vezes por ela mesma, ou seja, se eu tenho aqui 1/2 elevado ao cubo, eu vou multiplicar ela 3 vezes por ela mesma. No caso aqui ele dá dois exemplos, fica 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, a gente vai fazer essa multiplicação, ou ele deixou tudo juntinho, 1 vezes 1 vezes 1, 3 vezes, e 2 vezes 2 vezes 2, também 3 vezes, e ele faz o resultado, né? Ele calcula, então ele faz assim, quer levar 1/2 ao cubo, né? Então vai ficar 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Vai se multiplicar por ela mesma quantas vezes? 3, 1, 2, 3, que está elevado ao cubo ou à terceira potência, ok? Como é que a gente resolve isso? Igual multiplicação, numerador vezes numerador, denominador vezes o denominador. Então aqui eu vou ter, 1 vezes 1, 1. E 1 vezes esse 1 aqui, fica 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 1/2 elevado ao cubo é igual a 1/8. Entenderam? Assim que a gente vai resolver potenciação de fração. Tia, me dá um outro exemplo aí. Vamos supor que eu tenho aqui, gente, 2/3 elevado ao quadrado. Como é que eu resolvo? 2/3 elevado a 2, a segunda potência ao quadrado, então ela vai se multiplicar quantas vezes? 2. Aí você coloca 2/3 vezes 2/3. Agora multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então fica 4 nonos. 2/3 elevado ao quadrado fica 4 nonos. Entendido? Aí aqui ele só encerra com uma definição. Ele fala o seguinte, para elevar uma fração a um expoente natural, elevamos o numerador e o denominador a esse expoente. Ou seja, quando a gente está tratando de fração, que a gente eleva uma potência, tanto o numerador, ele fica elevado ao expoente, como o denominador também fica elevado a expoente. Aí ele colocou aqui, AB elevado a N. A sobre B é a base e N vai ser o expoente. Ou seja, A fica elevado a N e B fica elevado a N com B diferente de zero. Porque a gente sabe que numa fração o denominador nunca pode ser igual a zero. Então, é basicamente isso, ok? Resolve potenciação de fração da seguinte forma, não tem nada diferente da primeira parte da potência que a gente viu, não. Tá bom, galerinha? Exemplos. Aí aqui ele traz exemplos, 1/3 elevado ao quadrado fica 1 ao quadrado, 3 ao quadrado. É só denotação, tá? Que fica 1 vezes 1, 1. E 3 vezes 3, 9. Aqui ele traz essa fração mista. Tia, como é que a gente faz a questão da fração mista, né? A potenciação. Você pega essa fração mista, transforma ela numa fração imprópria e eleva ao quadrado. Tipo, aqui, eu tenho
1/3 e 3/5. É mista. Que está elevado ao quadrado. Então, primeiro transforma. Vamos transformar ela para uma própria. Fica o quê? 5. Aí, 5 vezes 1, 5. 5 mais 3, 8. Então, fica 8/5. Aí, você eleva ao quadrado. Ó. Fica 8 sobre 5 vezes 8 sobre 5. Multiplica agora. 8 vezes 8, 64. 5 vezes 5, 25. Então, seria esse o resultado, 64 sobre 25 avos. Se a questão pedir, ou for a necessidade da questão, enfim, pedir para você transformar isso daqui numa fração mista, você transforma. Se não, fica no resultado mesmo normal, numa fração imprópria. Ok? Além disso, ele fala, as propriedades válidas para os números naturais também são válidas para os números fracionários. Lembra lá das propriedades dos números naturais, quando se trata de fração? Que todo número elevado a zero é igual a quanto? A 1. Que todo número elevado a 1, a resposta é igual a quê? A base. O resultado é sempre igual à base. Lembra dessas propriedades? Então, para a fração, vai ser as mesmas propriedades utilizadas. As propriedades válidas para os números naturais também são válidas para os números fracionários. Deste modo, primeiro, quando elevamos uma fração qualquer a zero, o resultado é igual a 1. Então, ele traz aqui, ó, 2/5 elevado a zero, igual a 1. Mesma propriedadezinha lá. 3/100 elevado a zero é igual a 1. E ele vai trazer também outro exemplo. Se eu tivesse aqui, ó, 2/5 elevado a 1. Lembra, todo número elevado a 1 é igual a quê? A base. Então, 2/5 elevado a 1 é igual a 2/5, igual a base. Essas mesmas propriedades vão valer também para os números fracionários. Vamos lá. Depois da potenciação vem a radiciação de frações. Para calcular a raiz quadrada de uma fração, podemos determinar a raiz quadrada do numerador e do denominador, separadamente. Então, a gente tem aqui o exemplo, determine o valor da raiz quadrada de 81 centésimos, ou seja, 81 sobre 100. Primeiro passo, nós temos que determinar a raiz quadrada, né? Pensar qual vai ser a raiz quadrada. Que número ao quadrado resulta em 81? Então, você vai pensar, qual é o número que eu elevo ao quadrado, ou seja, ele se multiplica por ele mesmo 2 vezes, que vai dar igual ao quê? A 81. Então, você analisa e vê que é o número 9, porque 9 vezes 9 é igual a quanto? A 81. Ou 9 ao quadrado, que é a mesma coisa aqui que 9 vezes 9, será igual a 81. Encontrou a raiz quadrada de 81, agora eu vou ter que calcular o quê? Ó? A raiz quadrada de 100, do denominador. Aí você vai utilizar o mesmo pensamento. Qual é o número que eu elevo ao quadrado que o resultado é igual a 100? Aí você pensa, o número 10. Se eu pegar o 10 e elevar ao quadrado, ele fica o quê? 10 vezes 10. E quando eu resolver essa multiplicaçãozinha de 10 vezes 10, o resultado é igual a quanto? A 100. Ou seja, a raiz quadrada de 81 é 9 e a raiz quadrada de 100 é 10. Então, para mim resolver aqui essa radiciação, ó, raiz quadrada de 81 sobre 100. Raiz quadrada de 81 é 9 e a raiz quadrada de 100 é 10. Então, o resultado final fica o quê? 9 décimos. Simples, né, gente? Dá para aprender legal, tá? Então, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. A gente vai só realmente calcular a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador, tá bom? Prosseguindo, terceiro tópico, né, que a gente encerra aí esse nosso capítulo. Expressões numéricas. Então, aqui ele vai falar, o cálculo das expressões numéricas envolvendo frações é o mesmo utilizado nas expressões numéricas com os números naturais. Então, é o mesmo sentido, é o mesmo método de desenvolvimento dos números naturais com os números fracionários, ok? Aí ele fala, resolvemos as operações nas expressões numéricas obedecendo a seguinte ordem. Então, não tem aquela ordem que a gente aprende lá com as expressões numéricas com os números naturais?
Essa ordem será a mesma aplicada para os números fracionários. E tia, quais são elas? Vamos relembrar. Primeira, eu vou ter que resolver potenciação e radiciação na ordem que aparecem. Então, primeira coisa, eu olho lá a expressão, tem potência ou tem radiciação, eu vou dar prioridade para resolver elas primeiro. Depois delas, né, se não tiver potenciação e nem radiciação, quem é que eu vou dar prioridade? A multiplicação e divisão. Então, você olha a expressão numérica, não tem potência, não tem raiz, então você vai dar prioridade para quem? Para multiplicação e para divisão na ordem que aparece, ou seja, quem aparecer primeiro, partindo da expressão numérica, tá? Você vai lá resolver, então você vai dar prioridade à divisão e multiplicação na ordem que aparece. E depois, por último, a gente vai resolver as adições e as subtrações também na ordem que aparecem. Além disso, os sinais de associação devem ser eliminados na seguinte ordem. Então, primeiro, resolve o que está dentro do parênteses, depois, colchetes e, por último, a gente resolve quem está dentro das chaves. Ok? Então, a gente precisa seguir essa ordem e também dos sinais. Parênteses, colchetes e chave. Tranquilo? Então, a gente sabendo disso, dá para dar um norte bem legal, orienta bem legal, quando vocês se depararem com uma expressão numérica fracionária. Tá bom? Então, aqui ele trouxe um exemplo. Ele trouxe 1/2 menos 2/5 dividido por 2/3 menos multiplicado por 2/3 menos 1/4. Então, primeira coisa, não tem potenciação, não tem, inicialmente vai ter só a multiplicação, né, e a divisão e a subtração de frações. Então, a primeira coisa que a gente vai resolver é o que está dentro do parênteses. Eu tenho aqui, ó, eu tenho 1/2 menos 2/5 que está dentro desse parênteses e eu tenho 2/3 menos 1/4 que também está dentro aqui desse parênteses. Primeira coisa, a gente vai resolver eles separadamente. Vou colocar aqui, ó. Aqui tem a resolução para vocês, mas a gente pode fazer aqui também. Não sei se dá para vocês enxergarem, mas ele fez assim, da seguinte forma. Vamos lá. 1/2 menos 2/5. Primeira coisa que ele observa, os denominadores estão o quê? Diferentes. Subtração de fração com denominadores diferentes. Pode? Não, a gente tem que primeiro fazer o quê? O MMC desses dois denominadores. Então, aqui, ó, 2 e 5. Quem é o MMC de 2 e 5? Vocês vão calcular, a gente já sabe, tá? Como calcula o MMC. E a gente sabe que o MMC de 2 e 5 é igual a 10. Então, ele colocou aqui, ó, númerozinho 10. Agora, ele vai fazer, ó, 10 dividido por 2, 5 e 5 vezes 1. Então, ele colocou aqui, ó, 5 vezes 1 para calcular depois. Repetiu o sinalzinho de menos, que está no meio das duas frações. E agora ele faz, ó, 10 dividido por 5, 2. Aí ele pega esse 2 do resultado e multiplica pelo 2 que está aqui, ó. Fica 2 vezes 2. Foi o que ele colocou aqui dentro do parênteses. Pontinho de multiplicação, que está entre os dois parênteses, ok? Agora ele faz, ó. Tenho 2/3 menos 1/4. 3 e 4, denominadores diferentes. Calcula o MMC novamente. MMC de 3 e 4, 12. Aí faz aquele processo. Pega o 12, divide por 3, que dá quanto? 12 dividido por 3, 4. Aí eu pego esse 4 do resultado e multiplico pelo número que está aqui em cima. Quem que está aqui em cima? 2. Então, aqui fica 4 vezes 2. Sinalzinho de menos, que está entre as duas frações, ó. Agora eu pego 12 dividido por 4, 3. E 3 vezes o númerozinho 1 que está aqui em cima, fica 3 vezes 1. Primeiro passo ele já fez. Agora a gente vai resolver esse daqui, ó. Ele repetiu o 10 e fez 5 vezes 1, 5. Menos 2 vezes 2, 4. Pontinho de multiplicação, que está aqui entre os dois parênteses. Ele repetiu aqui o 12. Aí faz, ó, 4 vezes 2, 8. Menos 3 vezes 1, 3. Agora, com denominadores iguais, ó, aqui está igual, que é o 10, e aqui está igual, que é o 12, para as duas frações que estão dentro do parênteses, a gente pode subtrair. Então, ele repetiu o 10
tá bem aqui, repetiu 10, e fez 5 menos 4, 1, vezes, repetiu o númerozinho 12 e faz 8 menos 3, 5. Agora ele tem, ó, 1/10 vezes 5 dozeavos. Multiplicação de fração, bem simples, numerador vezes o numerador e denominador vezes o denominador. Então, ele fez aqui, ó, 1 vezes o 5, 5, e 10 vezes o 12, 120. Ó. Fez 1 vezes 5, 5, e 10 vezes 12, 120. Então, fica 5 sobre 120 avos. No final, ele simplificou esse resultado por 5. Ó. Tá aqui 5, deixa eu colocar aqui para vocês. Resultado final ficou 5 sobre 120 avos. O que ele fez? Ele simplificou essa fração por 5. 5 dividido por 5, 1. 120 dividido por 5, 24. Então, o resultado final dessa expressão numérica é 1 sobre 24 avos. Ok? Então, assim, a expressão numérica não tem muito segredo, gente. A gente precisa seguir as ordens de resolução e atentar aqui para as regras do parênteses, colchetes e chaves. O resto é a questão das operações com a fração, a multiplicação, a divisão, a adição e subtração no geral, tá bom? A gente finaliza a nossa aula aqui, o nosso capítulo, né, no caso. A gente precisava dividir em 2 partes para não ficar tão extenso. Eu espero que vocês possam ter entendido essa questão da expressão, da radiciação e da potenciação. É fácil, eu sei que vocês vão praticar bastante e vão conseguir assimilar o conteúdo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham uma ótima semana de estudo e até o próximo vídeo, tá bom?